Olá, queridos irmãos de Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós. No bloco Vida de hoje, vamos falar sobre o tema Filhos, sob o olhar da nossa doutrina espírita. E para isso, estamos recebendo aqui hoje, carinhosamente, o nosso amigo Guilherme. Muito obrigado, Guilherme Pires, que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos. Sou amigo do pai dele, sou amigo da mãe dele, de muitos tempos. E é um prazer estar te recebendo aqui na nossa sala multiuso do canal para a gente falar sobre esse tema importante. Tá bom, Guilherme? Muito obrigado por ter vindo. Legal, eu que agradeço, Júnior. Fiquei muito feliz com o contato. Bacana você comentar, né? Desde pequenininho aí, inclusive as minhas memórias de Natal aí, as melhores são aqui. Oh, que coisa boa, que coisa boa. E é uma grande satisfação encontrar com você nesse momento agora, que a gente está desenvolvendo esse canal, e o objetivo do canal é a gente levar a palavra, levar a doutrina espírita para tantos amigos, né, e tantos irmãos que precisam de ter essa oportunidade de ter um ambiente, de ter um lugar para tirar suas dúvidas, para poder conhecer um pouco mais as pessoas, né? E essa divulgação espírita é fabulosa e foi muito bacana reencontrar com você nesse momento tão bacana, tão crucial de crescimento, né? Que a gente percebe que a doutrina espírita está tendo um crescimento muito grande dessa divulgação, principalmente pela mídia eletrônica, né? A mídia social está proporcionando muito isso. Inclusive nessa época, né? Está sendo o maior veículo, né, de propagação da mensagem espírita. É muito interessante ver como isso está crescendo, está fomentando em vários locais. A gente está tendo a oportunidade de ter contato com pessoas até fora do Brasil que têm, né, essa vontade, esse ideal de divulgar a doutrina, de divulgar até a arte espírita, né? Então, esse momento, apesar das dores e das dificuldades, ele trouxe também essa oportunidade. Maravilha. Falando de filhos, Guilherme, a gente sabe que quando a gente pega no colo uma criança recém-nascida, a gente não consegue imaginar o que tem por trás ali daquele projeto humano. A gente não consegue ter conhecimento da sua evolução moral, dos seus desafios. A gente não tem minimamente uma chance de ter uma dica do que nós vamos fazer com aquele filho que está nos nossos braços, né? E sabemos nós que pela doutrina, a doutrina espírita, ela traz isso para a gente no cotidiano, a importância dos pais, dos mestres, dos amigos na formação dessa criança, e que junto com todo aquele aprendizado moral que ela está trazendo das suas encarnações, é o que vai fazer com que ela cresça e tenha a chance de se desenvolver nessa caminhada, dessa vida nova que ela está nascendo, né? Que ela está vindo para isso. E tem uma passagem que eu gostaria de trazer aqui para nós, do livro O Consolador, de Chico Emmanuel, que traz o seguinte: toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem. Diante desse texto, para a gente poder iniciar nosso bate-papo, eu queria jogar uma pergunta para você. Como que acontece no plano espiritual a preparação do espírito? Como que ele recebe a carga de informações? Como que isso se desenvolve naqueles, podemos dizer assim, aqueles momentos que antecedem a sua reencarnação? Tudo dentro da doutrina é muito amplo. Quando a gente pega um espírito que tem uma condição de
ter uma consciência, uma condição de saber aonde quer chegar, o que quer chegar, uma noção de responsabilidade, ela tem uma vivência nessa preparação. Quando nós temos um espírito que não tem uma noção nenhuma do despertar para Deus, de buscar um sentimento, buscar o amor, de se desenvolver, a condição dela é outra. Então, a liberdade que nós vamos receber vai muito da nossa possibilidade de maturidade espiritual, né? Vai de quanto nós estamos maduros. Então, tem espíritos que recebem toda uma assistência e têm uma possibilidade de escolher provas, de escolher desafios, de escolher um grupo, um núcleo familiar, que vai buscar mais pela afinidade. Não sei, aquelas pessoas que, se tem uma afinidade com a música, talvez vão se reunir ali, espíritos que têm essa afinidade, têm uma amizade. Agora, tem outros que já vão ser conduzidos para uma situação de resgate. Não é? Pessoas que tiveram dificuldades em outras encarnações e que vêm para trabalhar isso mais uma vez, que vêm se dar uma nova oportunidade de perdoar, de se amar. Então, algumas coisas são direcionadas. Desafio não falta, né? Não. E o livro Nosso Lar traz para nós uma série de exemplos sobre isso que é muito bacana, né? Lá traz para a gente que existe uma seção do Ministério do Auxílio só para reencarnação. E que ali são escolhidos as questões genéticas, né? Ali vão ser escolhidas as questões genéticas, as questões estruturais do corpo, se vai obedecer àquela hereditariedade ou se não vai. Pegando gancho nisso aí que você está falando, longe aqui de levar para qualquer tipo de discussão de ideologia de gênero, porque nunca foi e acredito que nunca será nenhum tema de exploração dentro da doutrina espírita, e nem quero especular sobre isso, mas uma perguntinha simples. O espírito, antes de encarnar, ele tem alguma noção se ele biologicamente vai ser menino ou menina? Então, a gente volta nesse ponto da maturidade. Se ele tem uma oportunidade de participar ativamente do seu planejamento reencarnatório, ele pode ter uma completa noção disso. Se não, não. Um exemplo básico, assim, nós temos um homem em uma encarnação que, machista ao extremo, propagou violência, propagou, né, enfim, uma exploração do gênero feminino. Ele acaba tendo uma aprovação para ele de reencarnar no sexo feminino em uma região onde a intolerância é muito alta. Então, uma região que é dominada pelas questões do machismo, e ele vai ter o combate ali daquelas questões, sentir na pele o que causou, né, e acabar lutando para diminuir essas desigualdades. Então, eu acredito, a gente entende, né, o Livro dos Espíritos comenta para nós que o espírito não tem um sexo definido, para ele tanto faz, né, essa encarnação, se vai ser homem, se vai ser mulher, para ele tanto faz, isso não é relevante, a não ser para as próprias provas e engrandecimento. Inclusive, a possibilidade de ter a oportunidade de ser mãe, eu acho que isso conta muito para o espírito, né? Então, eu acho que esse aprendizado, essa experiência, todos nós vamos ter, se não tivemos, vamos ter, e eu acho que ela é engrandecedora mesmo, né? Assim como ser pai também, né? São experiências diferentes nessa situação. O livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele fala para a gente sobre a energia masculina e feminina, e como a gente deve buscar um equilíbrio entre elas. Então, eu acredito bastante que nós acabamos experimentando diversas situações, uma oportunidade de gênero ou outra, para o nosso desenvolvimento mesmo. Claro. Sempre que tem um movimento, né, de gravidez, é normal que haja, de repente, ali uma pseudo-predileção do pai ou da mãe por um sexo ou por outro, mas a gente sempre vê que tanto o pai quanto a mãe sucumbe quando vê ali o presente que foi dado, passa a independer se é menino ou se é menina. E isso eu acho que é uma coisa maravilhosa que Deus nos permite, né? Mas, por outro lado, a gente percebe que a forma de criação dos filhos, ao longo do tempo, foi se transformando, foi se modificando. E já não se cria hoje filhos igual, por exemplo, na minha geração, de 50 anos atrás, e
quisera a gente falar de uma geração de 100 anos atrás. A gente percebe que a educação vem mudando, né? Ela vem e os pais precisam acompanhar isso, né? Então, na sua visão, qual é a responsabilidade dos pais, pensando na doutrina espírita, claro, tá? Na orientação dos filhos para a vida, aliada à lei do progresso espiritual que essa criança precisa se desenvolver ao longo da vida dela? O Livro dos Espíritos traz para nós que a paternidade e a maternidade, claro, né, naturalmente, é uma missão. É um compromisso que nós assumimos com o guiar desse espírito, né? E sendo espíritas, nós vamos entendendo que ele não nasceu de nós. Esse espírito vem, como diz a Bíblia, sopra, né, como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então Deus está nos entregando uma criatura dele, que ele ama infinitamente, entregando aos nossos cuidados naquele momento. Ele em nenhum momento vai desamparar esse espírito, mas ele entrega para nós uma oportunidade de fazer ele melhorar muito, ou de criar diversos empecilhos na vida dele. Então, eu encaro como uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, com uma alegria muito grande, porque é uma confiança. Deus, ele está... eu entendo que quando ele trouxe o Aquiles para nós, né, ele olhou para mim e para Débora e pensou, ó, aqui é o melhor lugar para ele. Que maravilha. Vocês têm o que ensinar para ele e ele tem o que ensinar para vocês. Então, eu acho isso uma oportunidade de intimidade com Deus muito grande, de saber que ele olhou para nós e confiou em nós. E como que filho tem aquele brinquedo, gangorra, né? Como que filho faz a gente se sentir nessa gangorra? Nós estamos em lados opostos. Você está com seu filho chegando e eu já tenho uma filha de 30 anos. E ao longo desses 30 anos com a minha filha, foi assim, muito gratificante você perceber o quanto você ensina, o quanto começa a trocar experiência e quanto você começa a aprender e quando você começa a aprender. É maravilhoso, isso que você falou é uma verdade e a gente sente isso ao longo da criação com nossos filhos. Ele tem quase 20 dias. Coisa boa. Eu posso dizer que esses 20 dias, eles foram para mim, assim, extremamente intensos. Principalmente às noites, não? Às noites, principalmente, é um momento também. De reflexão, né, que você fala, nossa, o que está acontecendo? Cadê o sono? E eu já sinto isso. Você comentou aí de 30 anos, né? Eu imagino como é que é, porque em 20 dias a minha vida mudou. As minhas percepções, as minhas prioridades mudaram e é uma oportunidade de olhar para nós, olhar para a minha infância e olhar o que eu vivenciei na minha educação e pensar, nossa, agora eu entendo. Ou então pensar, não, isso eu não quero fazer. Nossa, mas aqui isso foi muito importante. Então a gente começa a mexer lá no fundo, né, das nossas experiências, vai mexendo ali, isso vai trazendo muita coisa à tona e isso é importantíssimo. E uma coisa, Guilherme, por conta dessa questão da pandemia que a gente está vivendo, eu estive pensando alguns dias atrás justamente sobre isso, a dificuldade de um filho, né, uma filha que chega exatamente num momento como esse, aonde tudo é diferente. E aí, quando eu fiquei sabendo que você tinha ganhado esse presente de Deus, uma coisa juntou a outra. Eu falei assim, puxa vida, né? Por que não convidar o Guilherme para vir bater um papo com a gente justamente sobre essa questão de filhos? E eu queria ouvir de você, como é que está sendo isso? Que por mais que seja o seu primeiro filho, você tem plenas noções como que era criar um filho há um ano atrás, mesmo não tendo, por percepção, né, por ver as coisas acontecerem, você sabia como era. E dependente chega um primeiro filho num momento onde criar o filho, não estou falando nem da educação, que não é o momento dele ainda, de falar de educação, aonde criar um filho agora exige estratégias que ninguém sabe como ensinar. Como que está sendo isso lá com você e a Débora?
Isso é um desafio, né? Porque ele chegou no olho do furacão. Quando a situação começou a ficar mais intensa aqui no Brasil, né, foi o momento que a gente descobriu a gestação. Então, isso foi um desafio muito grande, porque você deve lembrar, né, uns anos atrás teve aquela questão do chikungunya, com a microcefalia, e aí a gente fica pensando, ué, será que se a Débora pega um Covid, tem um efeito na criança? Então, nós somos espíritas, nós sabemos que nada é por acaso, mas não tem como, né, não pensar nessas coisas. Então, o primeiro receio era, e aí, o que causa? E uma doença muito nova, não tem muita ideia, só sabe o que tem acontecido. Então, assim, esse foi o primeiro desafio durante a gestação. Conforme foi chegando próximo da época do parto, nossa ideia já era, bom, e se nós pegarmos Covid agora? Como que vai ser, né? Se a minha esposa tivesse o Covid no momento do parto, e aí, como é que vai amamentar? Como é que vai cuidar? E como é que vai ser isso? E se eu pego, não vou poder dar um auxílio, não vou poder ver, vou ficar 14 dias sem ver a criança? Ou sei lá quanto tempo, né, de recuperação. Então poderia resumir o que está acontecendo com você, que está sendo uma coisa tipo assim, dia a dia. É essa questão do mexendo com nossa fé e o nosso receio, né? Vai da onde a gente consegue tirar a força. E a fé tem nos sustentado muito nesse sentido, a gente tem se cuidado muito e graças a Deus conseguimos ir muito bem até agora, assim, né? Agora o desafio de hoje é a questão de visitas, né? O contato com os avós, contato com os tios e os padrinhos que até hoje não encontraram, não pegaram no colo. Mas nós vamos passando, né? Isso aí a gente sabe que tudo passa, que esse momento já está para acabar, já tem tempo contado e daqui a pouco vai ser só história para contar mesmo, né? Coisa boa. Eu queria resgatar uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14. Lá está dito assim: Então trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: Deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois dela é o reino dos céus. Eu gostaria que você comentasse essa passagem bíblica para nós. As falas de Jesus, elas são muito profundas e dificilmente a gente vai encontrar uma interpretação só para tudo que ele fala, né? Nós temos diversas formas de observar. Uma que eu gosto particularmente de observar para essa passagem é quando nós entendemos o movimento que Jesus estava fazendo. Nós tínhamos um movimento cultural e religioso que era muito bem definido. Uma coisa dogmática, né? Dogmática, do olho por olho, dente por dente, cheio cada vez mais com leis e com regras que Jesus desafiou muito. Aquela questão de lavar as mãos e que Jesus coloca, né? O sábado, curar no sábado é lícito ou não é lícito, enfim. E Jesus ele veio trabalhando em cima disso e eu entendo essa fala da seguinte maneira, né? Quando até em outros evangelistas ele colocam às vezes uma forma de falar diferente e aí a gente percebe um pouquinho Jesus falando assim: quem não se portar como uma criança não vai chegar ao reino de Deus. E eu entendo o seguinte: sempre que nós somos desafiados a quebrar um conhecimento antigo, uma crença antiga nossa, e reiniciar, o desafio é muito grande. A criança, ela está começando. O que você falou está sendo colocado, está sendo construído. Então, eu entendo com Jesus falando assim, até inclusive Pedro, né, que era o apóstolo, né, o discípulo mais velho, cheio de já coisas construídas, falando, desconstrói tudo que está aí, que eu vou construir o reino de Deus aí dentro. Então, quem não for como uma criança que está disposta a aprender, não vai conseguir isso tão fácil. Porque aquele que já construiu, ele tem que ou remodelar ou destruir para começar de novo. E a gente sabe, né, quanto que construir é mais fácil do que reformar. Sem dúvida nenhuma. Né? E falando de reformar, falando de construir, no desenvolvimento dessa construção ou na busca dessa reforma,
a gente sempre tem a figura do livre-arbítrio, né? Isso é uma coisa que caminha conosco, eu acho que o livre-arbítrio talvez seja um dos maiores desafios que o espírita tem, porque seria muito cômodo qualquer coisa se apoiar no livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é para que a gente faça que você procure o caminho correto, e não que você tome um caminho a esmo e depois querer justificar com a questão do livre-arbítrio. Aí, nessa questão, o livre-arbítrio é o que nos permite edificar o nosso progresso. É através das escolhas corretas que nós vamos nos evoluindo. Trazendo para o nosso tema, até que ponto a educação de uma criança é conduzida pelos pais com essa condição? Em que momento que há a ruptura em que os pais definem o caminhar do filho e há aquela ruptura do ensinamento dos pais para que o filho consiga, a partir dali, usar do livre-arbítrio? Você consegue pensar a respeito disso? Você tem alguma coisa formada sobre isso? Sim, o livre-arbítrio ele existe na hora do plantio. A gente às vezes questiona o livre-arbítrio na hora da colheita. Né? Então às vezes eu vivencio algumas coisas que eu falo, nossa, mas cadê meu livre-arbítrio? Eu não queria estar passando por isso. Ou então uma criança que nasceu com uma doença. Cadê o livre-arbítrio? Né? Teoricamente, naquele momento não fez nada. Nós pensamos em reencarnação, né? Nós acreditamos nisso. O livre-arbítrio está na hora do plantio. Agora, entrando nesse tema específico, o Emmanuel traz para nós, no livro Consolador, que a partir dos 7 anos, a criança ela começa a trazer a carga de informações do seu perispírito para o corpo. Então é aí que ela vai trazendo as tendências do passado, as ideias antigas, e que até esse momento ela é plástica. É a hora que nós temos, quanto pais, a oportunidade de entrar ali com boas ideias, com o ensino da fé, da caridade. O exemplo, o Francisco de Assis falava, né? Mais ou menos isso. Pregue o cristianismo, né? Pregue Jesus e, se for necessário, use palavras. Então é o exemplo. Então a gente tem até esse momento aí para fazer o que a gente pode. A partir daí ele começa a trazer tendências. E aí o desafio já é outro. Porque ele já não vai receber da mesma maneira, ele já vai trazer as suas próprias ideias, as suas próprias tendências. O papel do pai agora seria mais de observar quais são essas tendências e atuar. E de alguma forma alinhar, né? Tem uma máxima que fala que nós somos meros tradutores e propagadores do ensinamento de Cristo, né? Sim. Então, se nós fazemos isso ao longo da vida para outras pessoas, é óbvio que a gente não vai abandonar o filho à própria sorte em momento nenhum, né? Sim. Mas num determinado momento a gente tem que deixar com que ele comece a caminhar com as próprias pernas, né? Até para a própria evolução dele dentro dessa... E funciona também como a própria maneira que nós comentamos ali, lá no comecinho, falando sobre a reencarnação, que alguns espíritos têm mais liberdade de atuação nas suas escolhas. É a maturidade que Deus observa em nós e nós observamos nos filhos. Então, uma criança de 3 anos de idade não vai comer tudo que ela quer. O pai vai cuidar daquilo. Uma criança com 8 anos já tem uma maturidade, talvez, se for ensinada, né, nesse sentido, a poder escolher. Não, hoje eu não quero isso, eu queria aquilo. E já vai ter uma maturidade, mas também não é total. Agora, com 15 anos, como é que você vai falar? O que você vai fazer? Com 30 anos, como é que você vai falar, né? É diferente, claro, a gente pode falar, né? A gente pode cuidar, mas não é mais aquela diretriz igual era antes. Então acho que vai muito dessa maturidade, o nível de confiança que o filho passa para os pais, que os pais passam para o filho. Isso fala muito, né, para a criança se ela vai te seguir ou não. Não, maravilha. Guilherme, é um tema que, se deixasse, a gente ia passar várias horas aqui, né? Mas a gente sabe que quando os vídeos ficam muito compridos, né, a tendência é que as pessoas começam a abandonar, não ver o finalzinho do vídeo, né? Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse com a gente que você é da Corporação dos Bombeiros, né? Você é um policial do Corpo de Bombeiros, que eu acho uma profissão, dentre algumas poucas outras, eu acho que é uma profissão fantástica, né? Uma coisa assim, você deve ter experiências enormes para comentar. Mas eu queria, se você pudesse, não se importasse,
de comentar com a gente se você teve alguma experiência de salvar alguma criança e como que foi isso. As experiências com crianças no meu trabalho, elas são as mais fortes, assim, as que mais mexem com a gente, né? Então, são as experiências que mais falam mesmo pra gente. E eu tive já várias experiências com crianças, algumas que eu vou considerar como muito positivas, outras que são as piores que eu tive na minha profissão. Então, mas sim, e aí é muito gratificante você poder participar disso, né? Principalmente as que a gente mais atende nesse sentido, assim, que pelo menos eu mais presenciei e pude colaborar, é aquelas questões do engasgo. Uhum. Né? A criança engasgada, a família entra em desespero, então às vezes nos chama, às vezes bate, né, lá na porta, nossa, tá engasgado, toma, né? E aí a gente pega para A gente já vê alguns filmes, é literalmente assim, né? A pessoa chega e entrega, né? Isso, é interessante, né, porque você vê uma mãe chegar e entregar seu filho e falar, ó, salva, é com você, né? Uma mãe fazer isso é uma coisa assim. Então é um momento muito, muito bonito, sim, né? A hora que a gente consegue realizar essa manobra ali e ver a criança, a hora que ela chora, é o momento que a gente viu que deu certo. Deu certo. Né? E aí a gente pode entregar para a família e é muito gratificante. Então, assim, a gente teve algumas experiências e essas são as que mais acontecem, né? Que legal. É muito, muito bonito. Guilherme, eu tenho que te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso cantinho, trazer essas informações tão ricas, né? Informações tão preciosas que com certeza serão aproveitadas por várias pessoas que vão assistir esse vídeo. E eu tenho muito a te agradecer e enaltecer pela escolha da sua profissão e parabenizar você por ter recebido agora o Aquiles de presente aí do Papai do Céu. Muito obrigado. Muito feliz, eu fico muito feliz com essa oportunidade da gente se reencontrar, como eu estava falando, né, aqui agora com um novo foco também, né, e só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de a gente ter essa conversa. É sempre bom a gente refrigerar com o Evangelho a nossa mente, né, ainda mais nesses dias que eu tenho pensado em uma única coisa, né. Você tem um canal também? Sim, eu faço parte de um grupo de música e palestras que nós trabalhamos, chama Grupo Musical Girassol. Nós temos um Instagram, temos também no YouTube nossas músicas, algumas autorais, algumas que a gente reinterpreta, tem lá os vídeos. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser também que a gente participe aí de algum trabalho, nós estamos à disposição. Maravilha. Finalizando, pessoal, eu queria deixar aqui um recadinho, né? Não é necessário criar um ambiente de espetáculos para criar um filho. Nunca foi. A criação de um filho tem que ser dentro do caminho da dignidade, do respeito, da humildade e principalmente na seara dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Isso é a coisa mais fabulosa que nós podemos levar para os nossos filhos. E deixando aqui um recadinho que foi deixado pelo nosso Santo Agostinho, que fantástico as frases que eles deixam para nós, que ele nos deixa. Ele fala o seguinte: quando os pais fazem tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. O que ele traz aqui para a gente? Que nós temos a obrigação de levar aos nossos filhos o conhecimento da religião, o conhecimento da vida, o conhecimento de tudo que for necessário para o engrandecimento moral e espiritual dessa criança. Mas como nós dissemos há pouco, em determinados momentos nós temos que acreditar nos nossos filhos e deixar com que eles sigam as suas próprias escolhas e confiando nos nossos ensinamentos, no apoio da espiritualidade e no cuidado que Jesus Cristo sempre traz para nós e para os nossos filhos. Ele tem os mentores dele, né? Tem a caminhada dele, então com certeza está bem amparado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado.
quem assistiu até aqui. A gente sabe que vídeo grande, como eu disse, às vezes é um pouco cansativo, mas o tema é maravilhoso. Com certeza quem ficou até aqui agradou. E deixa aí depois o joinha lá no canal. Esse joinha que a gente pede é que quanto mais a gente tem joinhas nos vídeos, mais eles ficam em destaque quando tem algum tipo de procura no YouTube. Então, por isso que a gente fica nessa briga para colocar lá o joinha e tudo mais. Nosso canal não é monetizado, nosso canal não tem nenhum tipo de rentabilidade. Então, a ideia mesmo é a simples e pura divulgação do canal Espírita. Muito obrigado a vocês e daqui a pouco a gente traz outro vídeo bem bacana para nós, tá bom? Fiquemos com Deus.